Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque foi definido o adversário da pré-Libertadores, eu vou te contar quem é. O Romero renovou, tem lateral Mamira e eu vou te contar quem é o atacante argentino que pode vir para o Timão. Olha, e ele joga uma enormidade. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Corinthians sabe que vai enfrentar o Universidade Central nos jogos, nos dias, entre dia 19 e 26, decide em casa, isso é importantíssimo. Então joga na Venezuela, uma logística aí um pouco mais complicada, provavelmente voo fretado. 19, o jogo de ida, 26 de fevereiro, jogo de volta. E aí tem mais uma fase eliminatória antes de entrar na fase de grupos. O Corinthians vai esperar o Barcelona de Guayaquil, que assim como o Corinthians entra na segunda fase, só que o Barcelona também está esperando o seu confronto, que vem da primeira fase, onde os brasileiros não entram e o Barcelona de Guayaquil também não. Nessa primeira fase, esse confronto aí, que já está no chaveamento, é entre o El Nacional do Equador e um time boliviano. O vencedor desse confronto pega o Barcelona de Guayaquil. O vencedor desse confronto, entre esse time e o Barcelona de Guayaquil, pega o Corinthians na terceira fase, na fase anterior à fase de grupos, né? Então, o Corinthians passando por essas duas fases, entra na fase de grupos. Nossa, que difícil. Não, é maravilhoso, gente. Pelo que se projetava para o Corinthians, que ficou 20 rodadas na zona do rebaixamento, a gente está falando em Libertadores. É impressionante, é impensável, é quase impossível o que aconteceu. 9 vitórias consecutivas e cá está. Um time que terminou a temporada muito bem, voando, entrosado, uma sintonia absurda. A gente vê pelas entrevistas dos jogadores, um fechamento louco. E assim, da maneira como o Corinthians terminou, a tendência muito grande, por todo o contexto, é de um favoritismo. Significa que já passou? Não, a gente não sabe. Futebol tem dessas coisas, mas assim, vamos lá, né? Um time estreante em Libertadores, tem inclusive até o atacante que é o artilheiro do campeonato venezuelano com 16 gols, mas assim, na teoria, e creio eu que na prática, o Corinthians seja muito favorito para avançar de fase, tá? Não vamos ficar nessa do veja bem, é difícil, adversário perigoso, não. Se acontecer do Corinthians ser eliminado para esse time, é uma zebra, uma hecatombe, porque não vai acontecer. O Corinthians vai ter 2 jogos, o primeiro na Venezuela, depois o segundo na Neoquímica Arena, para poder lotar o seu estádio, mobilizar o torcedor e avançar de fase. É o que deve acontecer. E aí fica na espera desses confrontos aí para saber qual será o próximo adversário. Lembrando que o Botafogo, campeão da Libertadores, entrou nesse mesmo molde, nesse ano, né, no caso, passou pelas 2 fases eliminatórias e depois chegou na fase de grupos. É um exemplo, é uma motivação, dá pra gente colocar assim. O Romero, Ángel Romero, aceitou a renovação automática pelos gatilhos previstos no seu contrato, com metas de minutagem na participação de alguns jogos. Ele cumpriu efetivamente, teria renovação automática por mais uma temporada, mas ele e o seu staff estavam tentando negociar com o Corinthians 2 anos de contrato. E o Corinthians entendeu que aos 33 anos, o Romero, que é uma peça importante, que é muito elogiado pelo Ramon Dias, que é um cara dos bastidores e que também faz os seus golzinhos lá, é um cara muito de grupo, muito Corinthians, o Corinthians queria mantê-lo ali por mais uma temporada. Ele queria 2 e houve um acordo aí para que, até com uma valorização salarial, para que ele ficasse mais um ano nessa renovação automática, mas apenas um ano, até o fim de 2025, depois se avalia o que faz. Eu confesso para vocês que eu concordo. Dentro de um modelo que você precisa decidir 2 anos de contrato, 1 ano de contrato, paga um pouco mais, será que renova o Romero e tal? Renovou e não por 2, por 1, para mim tá tudo lindo, tudo dentro do esquema. Agora, o Corinthians segue no mercado e durante o dia, se eu não me engano, foi a Rádio Tatiaia. Me perdoe se eu vi em outro lugar ou se outra pessoa já deu essa informação. O Corinthians estaria monitorando o lateral brasileiro Mauro Júnior, do PSV da Holanda, ex-companheiro de time de André Ramalho. Os dois, inclusive, foram campeões holandeses no começo desse ano, março, por aí. O Mauro, ele tem 25 anos, ele surgiu muito cedo aqui no Brasil, no Deportivo Brasil, inclusive, e acabou... disputou a Copa São Paulo de 2017, alguns jogos da Série A3 do Paulista, e aí se transferiu para o PSV aos 18 anos e segue lá desde então.
Ele é brasileiro, como eu disse, e chegou a defender as categorias de base da seleção brasileira, hein? Mas não conseguiu se firmar por aqui, seria um regresso. Ele já jogou inclusive como atacante, na verdade a sua origem. Ele foi recuando, hoje é lateral esquerdo, mas já jogou também de volante e de lateral direito, ou seja, tem uma versatilidade absurda o Mauro Júnior. Eu confesso para vocês que eu não o conheço, não o vi jogar. Não tenho maiores referências, tenho apenas as informações aqui de que o Corinthians monitora. Claro que o Bidu terminou a temporada muito bem, claro que a gente está esperando o Palácios voltar, mas é um Corinthians pensando também nessa função de lateral, porque sabe-se lá, né? Bom, a temporada é muito longa, né? Na direita tem o Fagner e o Mateuzinho, e até quando o Corinthians vai tentar contar com o Fagner? Não sabemos. O Mateuzinho está dando conta do recado por enquanto, então precisa de uma alternativa. Enfim, isso para a direita, mas ele joga mais pela esquerda, o Mauro Júnior. E para fechar, tem um argentino que tá participando de um leilão aí, né? Porque todo mundo quer o cara. Ele não tem um nome muito conhecido assim do nosso futebol, mas quem acompanha a Major League Soccer, quem tá por dentro aí de algumas janelas de transferências em que o nome dele já foi abordado, sabe de quem eu tô falando. Se você tá meio por fora, eu vou te falar. Eu estou falando de Luciano Acosta, um meia atacante. Ele não é um meia necessariamente, ele não é um atacante também. Ele é um meia atacante, meia ponta, ele joga pelos lados, joga por dentro, joga atrás do centroavante. 30 anos, do FC Cincinnati dos Estados Unidos. E te falar, hein? Acompanhei algumas partidas dele. Meu Deus, o que joga esse rapaz? Ele é baixinho, tem uns 60, uns 60 e poucos. O que joga esse rapaz? Eu ia dizer moleque, né? Mas ele já tem 30 anos. Ele é um assombro, gente. Ele é quase um Rodrigo Garro destro, mas ele é mais agudo. O Garro, ele ainda é um cara mais articulador. Faz os seus gols, finaliza, pisa na área. Bom, o Luciano Acosta, ele é mais agressivo. Ele também vem de trás, ele também busca o jogo, ele tem muito drible, muita velocidade. Ele tem velocidade, essa já é uma diferença. Não que o Garro não tenha, mas não é a característica do Garro. O Garro ataca o espaço até quando precisa, mas ele é um cara mais da distribuição do jogo. O Acosta, ele sabe fazer isso, mas ele tem uma impetuosidade fantástica. E aí eu falo para vocês, se quiser contratar, contrata agora. Rindo, de olho fechado, traz. Mas e se ele conflitar com o Garro e o Coronado? Traz, porque aí o problema é do Ramon. E a gente vai analisar aqui também, né? Será que bota os dois juntos? Será que ele joga aberto e tal? Traz, porque esse é um jogador excepcional. Excepcional. Tanto que o São Paulo iniciou tratativas, o Grêmio já buscou informações, mas do que eu ouvi durante o dia, a negociação é com o Corinthians. E aí estou falando de negociação. Não estou falando aqui de acerto, não estou falando de contratação, estou falando de negociação. Sim, o Corinthians está negociando para ter Luciano Acosta. O contrato dele encerrou no final da temporada, ele não teve intenção de renovar, ele é um astro da Major League Soccer, jogando pelo FC Cincinnati, é um assombro, ele é um popstar, é uma estrela, todo mundo gosta de vê-lo por lá. Ele tem números fantásticos, fantásticos. Em 41 jogos aí, cara, ele fez 14, 15 gols e deu mais de 18, 19 assistências. É uma regularidade, é uma interferência, uma influência no jogo absurda, fantástica. Então, assim, esse cara, tanto que ele ganhava cerca de 2 milhões de reais por mês, não é barato. E tem interesse, como eu falei, de outros clubes. O Corinthians, vindo livre de custos, é tudo que o Corinthians quer. Esse é o modelo de negócio. Vem livre de custos, você paga um salário, né? E negocia com ele salários e luvas. Luciano Acosta pode trazer, que esse joga uma enormidade. E a informação é da negociação. Então ali na frente a gente vai ver se isso evoluiu ou não. Beleza? Você já viu ele jogar? Conhecia? Gosta da ideia? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Notícias de última hora. Primeiro, dá o crédito da informação que ela não é minha, né, que o Corinthians abriu conversas pelo Arana e fez consulta lá pelo Arana, é uma informação da ESPN. Mas existe o avanço nas informações e eu fui atrás, primeiro para saber se é verdade. Vamos lá, sobre o Arana, né? O Corinthians fez a consulta, é verdade, confirmei a informação da ESPN. O Corinthians não vai fazer uma proposta para comprar os direitos econômicos do Arana. O Corinthians não tem essa grana.
Mas o Corinthians aposta que o momento do Atlético Mineiro, que é um momento difícil, né, financeiro, o fato do Atlético Mineiro não estar na disputa da Copa Libertadores da América de 2025, que era algo inesperado para o Atlético Mineiro, né? Eles foram quase campeões da Libertadores, fato que ia garantir o Clube Mineiro na edição de 25, né? Eles chegaram na final de 24, eles chegaram na final da Copa do Brasil, então assim, para eles não esperavam que iam estar de fora da Libertadores no ano que vem. Por conta do problema financeiro, é um clube que investiu demais, né? E realmente esse tipo de investimento que você fica fazendo e não fica fazendo muitas contas é perigoso. O Arana, ele entra na mira do Corinthians e o Corinthians entende que pode fazer uma proposta ao Atlético Mineiro. O Corinthians não considera uma proposta indecente, mas uma proposta de empréstimo, de ter o Arana por empréstimo, com uma opção de compra, e também o Corinthians avalia outra situação, né? Primeiro que esse empréstimo seria pagando pelo empréstimo, não seria de graça, mas é claro que é um valor menor, e também pagando 100% do salário do Guilherme Arana, do lateral. Outra opção é envolver jogadores, trocas. Aí o Corinthians trocaria o Arana por algum jogador do seu elenco, por empréstimo ou em definitivo. Aí dependeria muito, né, da conversa dos clubes. Essas propostas, elas não foram feitas ao Atlético Mineiro. Como é que eu soube, então? Eu soube porque eu fui perguntar depois na matéria da ESPN, que o Corinthians abriu negociação com o Atlético. Eu fui perguntar, mas e aí? O Corinthians tem dinheiro para comprar o Arana? E aí a fonte me falou, não, a ideia não é essa. A ideia, né, se a gente entender que o Atlético Mineiro está disposto a algum negócio por ele, e o atleta também querer voltar ao Corinthians, o que a gente pensa é isso. Então é dessa forma que a informação chega para vocês. E que pode até chegar antes lá para o Atlético Mineiro, mas faz parte da nossa profissão, né, trazer esse tipo de informação. Agora, talvez essa proposta nem seja feita, porque o Atlético Mineiro pode chegar nessa consulta que a ESPN trouxe, né, nessa conversa inicial, e falar assim, ó, o Arana para nós é indispensável. Nós vamos negociar, a gente negocia o Paulinho, a gente negocia o Hulk, mas o Arana a gente não negocia. E aí, acabou. Ou eles podem ouvir, falar não, falar sim, ou quererem realmente, né, apostar nessa questão das trocas. Eu acho a questão das trocas bem difícil. Se o Atlético Mineiro resolver dispensar o Arana ou negociá-lo, só tem um motivo que o Atlético Mineiro faria isso, que é isso aqui, ó. Ó. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se o Atlético Mineiro, por algum motivo, resolver negociar o Arana, vai ser só por isso aqui. É o mesmo motivo que faz o Atlético Mineiro negociar o Paulinho. Por que você negociaria um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro nos últimos anos, chamado Paulinho? Só se for por dinheiro. Se for por conta de grana, tá descartado o Pedro Raul ou o Coronado. Por exemplo, o Coronado. O primeiro cara que me vem à cabeça é o Coronado. Pô, você pode oferecer o Coronado. É uma bela troca. Coronado por Arana. Tecnicamente, Coronado é muito bom, mas tem mais idade que o Arana. Acho que vale. Só que tem uma coisa, amigo. O Coronado são 2 milhões por mês. Entendeu? Então não faz sentido. Já dispensa isso. O Atlético Mineiro não vai querer o Coronado. Porque se o salário do Coronado reduzir, reduz para 1,5 milhão. Já seria maior do que o salário do Arana. Não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então o Pedro Raul. O Pedro Raul é 720 mil por mês. É quase o salário do Arana. Quase. Eu também não trocaria o Coronado pelo Arana. O Pedro Raul trocaria fácil por Arana. Chave na chave. Chave na chave é muito bom. É muito, cara. Chave na chave. Agora, manda o Ranieri. O Ranieri eu também trocaria. Eu trocaria o Ranieri também. Félix Torres pelo Arana, trocaria fácil também. Entendeu? Cara, se o Corinthians realmente for oferecer alguns jogadores, eu acredito que não seja nem apenas um, né? Pode ser até 2. Você oferece Pedro Raul e Hugo. Cara, os caras ficam com um lateral, que é bom. O Hugo não é dos piores, não, velho. Os caras ficam com o Hugo, entendeu?
fica com o Hugo e com o Pedro Raul. Ficam com o Hugo, Pedro Raul e Pedro Henrique. Hugo, Giovani. Ó, Giovani é valioso, hein? Giovani é seleção brasileira de base. E não vai ficar. O Atlético aceitaria. Mandando o Atlético está vendendo o Paulinho agora. Fala, pô, esse menino Giovani pode ser interessante. E os jogadores que eles estão pegando do Palmeiras são jovens jogadores. O volante Patrick e o Gabriel Menino. É a cara deles aceitar o Giovani. Entendeu? E eu nem sei se é um bom negócio, porque o Giovani pode explodir lá no Atlético Mineiro. Mas já que o Giovani não quer renovar com o Corinthians, poderia, pô. Tem Rony, tem Giovani, tem Hugo, tem Félix Torres, tem Pedro Raul, tem tanta gente. O Kaká, o ministro da Educação, entendeu? Manda o ministro da Educação. É o que dá pra gente imaginar. Nessa questão de Arana e Corinthians, primeiro, eu vou dar minha opinião agora, tá? Eu, Samir Carvalho, não contrataria o lateral esquerdo Guilherme Arana. É que eu acho, Arana, a não ser que fosse realmente por troca, como diz o cafezeiro aí, chave na chave, beleza. Agora, se for para investir no Arana, eu não investiria. Primeiro que você tem o Wendel, que o São Paulo tá namorando, mas não sei se vai casar. E ainda não fechou. Pô, nós estamos falando de um jogador de Europa que antes do Porto foi titular, né, no clube alemão por muitos anos. Eu acho que o Wendel seria muito mais jogador. Por quê? Porque o Wendel, o Corinthians não ia precisar pagar nada. Ele tem contrato com o Porto até o meio do ano. Pô, será que o Corinthians não consegue? Eu já vi o Santos fazer isso no passado, quando eu cobria o Santos. Naquela época o Santos revelava um monte de jogador. O Santos podia, o Santos fez isso, o Corinthians pode fazer. Sabe o quê? Chegar lá no Porto e falar o seguinte, ó. O jogador de vocês acaba o contrato agora em junho, no meio do ano, em junho. A gente quer ficar com o jogador. A gente dá prioridade de compra para vocês em um jogador nosso chamado Breno Bidon. Prioridade de compra. Entendeu? Para mim não tem problema nenhum. O que é prioridade de compra? Vamos supor, o Liverpool faz uma proposta para o Corinthians para contratar o Breno Bidon. Você só tem que comunicar primeiro o Porto. Manda um e-mail lá. Ó. O Eduardo Henrique, não, você é louco? Não, pô. Sou negociador nato, meu irmão. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês, o Corinthians que está se preparando aí para a próxima temporada, de olho em algumas contratações pontuais para reforçar o elenco corintiano. A gente sabe que o Corinthians vai ter uma agenda lotada, né? Graças a Deus, se classificou para a pré-libertadores, se classificou para a Copa do Brasil, e o Corinthians deseja aí, o Fabinho Soldado já vem trabalhando aí nos bastidores, em busca de novas contratações pontuais que possam reforçar o elenco. Todo mundo sabe que o Corinthians está atrás aí de um zagueiro, um lateral, meio campo e também um atacante. E o Sérgio Ramos continua aí na mira do Corinthians, porém o pedido aí do zagueiro, que está sem clube no momento, né? O último clube dele foi o Sevilla, onde ele foi a última passagem dele, foi na Espanha, no time de Sevilla. Só que ele pediu aí nada mais nada menos cerca de 4 milhões de reais por mês. Ou seja, Sérgio Ramos sairia mais caro do que o Memphis Depay. Ele ganharia mais do que o Memphis Depay no Corinthians, né? Então o Sérgio Ramos continua aí as conversas com o Timão. Não é a primeira vez que existe uma conversa, já houve aí na última janela de transferência, o Fabinho Soldado até confirmou isso. Corinthians busca um zagueiro e um reforço midiático aí para a próxima temporada, e o Sérgio Ramos, o Corinthians vem conversando com o Sérgio Ramos a fim aí de tentar lidar aí com esses valores bastante absurdos, né? Tendo em vista também que o Sérgio Ramos tem uma idade bastante avançada, entre ele e o Pogba, com certeza escolheria o Pogba. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião se vale a pena aí fazer esse esforço para ter o Sérgio Ramos em 2025. Vale a pena, fiel? Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!